Olá pessoal, boa noite. Vamos esperar a galera entrar aí um pouquinho, né, pra gente começar a nossa partilha de hoje. Desde já, né, que Deus abençoe você aí que entrou. Envia, se possível, aí o link, convida aí pessoas para essa partilha. A gente tá começando aí a série, né, de 5 pedrinhas, né? Então, hoje a gente vai começar com confissão, né? Uma pedrinha muito importante aí na reconciliação com Deus, que muitas vezes é negligenciada, né, por muitas pessoas. Então, já são 19h10, né? A gente começou com um pequeno atraso aí. Então, vamos iniciar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peço a você que nesse momento feche um pouquinho os seus olhos, né? E peça nesse momento que essa live ela seja frutuosa para você, né? Que mais do que adquirir informações, que essa live realmente possa ser a mensagem de Deus para você nessa noite, né? Que possa ser a visita de Deus nesse tempo de pandemia, que Deus inspire, né, no seu coração aquilo que você precisa ouvir. Senhor, nós pedimos que nessa noite tudo o que fazemos aqui, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que vamos falar, tudo aquilo que vamos partilhar, que seja para a edificação do Teu reino. E que para vós volte, de vós venha, e que para vós volte tudo aquilo que fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimentando aí a Gracielma, né? Então, boa noite aí, Darla, Laresca, a galera aí já, Ricardo, Carlos Lourenço, né? Tá por aí. Então, vamos começar, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a confissão, né? É um sacramento, né, da igreja. Mas para que a gente entenda a importância, né, desse sacramento, vamos entender primeiro as consequências do pecado, né? O que é o pecado de fato e quais as consequências que ele pode trazer, né, para a nossa vida. Então, assim, primeiro, o primeiro relato, né, do pecado, da ofensa a Deus, ela é manifesta em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, né? A criação divina, né, foi a última coisa, a criação humana foi a última coisa que Deus fez. É como se fosse a cereja do bolo, né? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Porém, já surge aí um primeiro mandamento, uma espécie de lei, né? Ele dá ao homem toda a liberdade, mas tem um primeiro mandamento aí no jardim do Éden, né? Não comereis da árvore do fruto que está no meio do jardim, né? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, em Gênesis 3 a gente vê o pecado,
né? O pecado que aparece é a desobediência à lei de Deus, né? Então, como a gente vê aí em alguns versículos, né? A serpente, versículo 4 diz assim: a serpente disse então à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses. Então veja como é que se manifesta a tentação. É uma desobediência, só que na realidade parece ser uma coisa boa, né? E é assim que o pecado ele aparece. Se o pecado ele aparecesse realmente como uma coisa ruim, nós não pecaríamos. Por que nós pecamos? Porque é algo errado, mas que aparentemente parece bom, né? É algo ilusório. Então o pecado de fato, a primeira característica dele, ele é uma ilusão. Parece uma coisa boa, mas na realidade a consequência é desastrosa. Outra coisa interessante aí no capítulo 3 é que no versículo 7, né? Então abriram-se os olhos dos dois, né? De Adão e Eva, você já deve conhecer essa passagem, e perceberam que estavam nus, né? Ou seja, o pecado, ele desfigura o homem, você passa a enxergar as coisas com outros olhos, com os olhos do pecado, né? Deus, ele cria tudo, mas ele coloca a pureza, porém vem o diabo e no meio da criação ele abre os olhos do homem para outra coisa, né? Para malícia. Essa é uma consequência grave do pecado. Então, o 8, versículo diz assim: eles ouviram o passo do Senhor Deus que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus. Por que eu estou lendo essa passagem? Porque, na realidade, é isso que o pecado faz. A partir do momento que a gente peca, a gente passa a se distanciar de Deus, a gente passa a ter medo de ser condenado. E por isso que muitas vezes as pessoas em pecado mortal, elas não vão à Santa Missa, né? Porque elas dizem assim, na cabeça delas: não, eu já estou em pecado mortal mesmo, então para que eu vou? Eu já estou em pecado mortal mesmo, para que eu vou rezar? Então, aos poucos, a pessoa vai se distanciando. Então, o pecado, na realidade, ele é uma ofensa grave contra a caridade. O que é a caridade? O amor pleno de Deus, né? Então, infelizmente, esse pecado ele passa de geração em geração, apesar de nós termos os nossos pecados totalmente apagados quando somos batizados. Então, a confissão ela é um sacramento que só vem depois do batismo. Você só se confessa, só pode receber a confissão depois de ser batizado, né? É um sacramento constante. Tem alguns que você recebe apenas uma vez, como batismo, crisma, você não recebe mais de uma vez. O casamento, né? Somente quando o cônjuge morre é que você pode receber novamente, mas geralmente apenas uma vez. Mas o sacramento da confissão é um que você pode receber constantemente. Então, assim, primeira coisa é que o pecado, ele passa de geração em geração. Nós já nascemos com essa, o que a gente chama de concupiscência. É uma inclinação ao pecado, apesar de sermos batizados. É aquilo que São Paulo fala em uma de suas cartas, né? Não cometo o bem que quero, mas cometo o mal que não quero, né? Então, infelizmente, por mais que lutemos, a gente tem essa inclinação a fazer o mal, né? Isso é uma força com a qual devemos lutar até o fim das nossas vidas. Não adianta você querer dizer que não vai sofrer mais tentações após a confissão. Não, isso é uma mentira, né? Você recebeu a graça de Deus, mas a tentação ela vai continuar. Você está suscetível ao pecado constantemente, né? Boa noite, Marisa. Marisa tá aí, né? O Lucas, a Gil. Boa noite, Gil. Seja muito bem-vinda. Então, assim, nem todo pecado, ele leva à morte, né? É importante a gente entender pecado mortal. Por que tem esse nome mortal? Porque se você morrer com ele, você vai ser afastado totalmente da graça de Deus, né? Qualquer momento podemos morrer. Então, se você morre com um pecado que a gente chama de mortal, né? Então, você vai ser totalmente separado da graça de Deus, né? Mas existem alguns pecados, isso já está expresso, né? Na primeira carta de João, ele fala disso, né? De alguns pecados que não levam a separação total da graça de Deus, não matam a graça de Deus, mas tem alguns que matam, né? Então, o pecado venial, vamos primeiro entender o que seria esse pecado venial. Vocês sabem o que seria? Boa noite, Aline, né? Tá aí também. O pecado venial é aquele pecado que, claro, vai contra a graça de Deus, mas que não é considerado uma ofensa grave. Por que não é considerado uma ofensa grave? Porque ele não vai contra os 10 mandamentos,
né? Então aquele pecado que vai diretamente contra os 10 mandamentos, que causa uma consequência grave em você ou em alguma pessoa, ou diretamente contra a lei de Deus, ele é considerado um pecado mortal. Por exemplo, um exemplo de um pecado venial. Uma mentira leve, por exemplo, alguém bate na porta e aí você diz, fulano, diga lá que eu não tô, né? Isso é muito comum, a gente faz isso, né? Os testemunhos de Jeová, né? Quando chega, diga que eu não tô. Então, assim, isso, claro, é uma mentira, né? Toda mentira vem do diabo. Mas essa mentira não causa tanto mal assim em você. Boa noite, Inês. Boa noite, Maria Isabel. Estão chegando aí. Então, esse pecado venial, ele não causa uma consequência muito grande em você ou em outra pessoa, né? Digamos que seja uma mentirinha mais leve e ser considerado um pecado venial, tá? Mas existem também aqueles pecados. Boa noite, Tauã, meu coordena. Um beijo aí pra você. Então, existem aqueles pecados também que são considerados pecados mortais. Quais são eles? Aqueles que têm matéria grave, ou seja, aqueles que vão diretamente contra os 10 mandamentos, né? Que permanecem aí vivos mesmo depois da vinda de Jesus Cristo, né? Ele cita isso também no Evangelho, isso também é citado, né? Aquele cara que chegou lá para Jesus e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna, né? Eu sigo os 10 mandamentos, tal. Então Jesus Cristo explica a diferença entre alcançar o céu e alcançar a perfeição, né? Mas de fato a gente pode, né, alcançar a santidade cumprindo, né, ali fielmente os 10 mandamentos. Boa noite, Suene. Charles está entrando aí, né? Felipe Gomes, boa noite, Felipe. Então, assim, primeira característica do pecado mortal, ele tem que ter matéria grave, né? Como eu disse para vocês, tem que ser diretamente contra os 10 mandamentos. Segunda característica de um pecado mortal, você tem que ter conhecimento do pecado, ou seja, você sabe que aquilo é pecado. Se você não sabe, se você não tem pleno conhecimento de que aquilo é pecado, você não tem... Você pode até dizer isso, mas isso não vai ser considerado pecado. Lembrando que existe a falta de conhecimento por negligência sua. Você poderia ter procurado saber, mas não procurou. Mas existem pessoas que, por questões culturais, elas não sabiam que era o pecado. Perdão aí, galera. Estão me ouvindo bem? Cortou aí um pouquinho a live. Então, você poderia, né, saber que isso é um pecado grave, mas você não procurou saber. Então, de certa forma, isso não redime sua culpa. Você ainda continua sendo culpado, né? Porque você poderia procurar saber e você não procurou. Então, vocês entenderam a primeira característica? Matéria grave, ou seja, vai contra os 10 mandamentos. Segunda característica, você tem que ter conhecimento. E a terceira, você tem que ter consentimento. Ou seja, você sabe que aquilo é pecado e você quer fazer mesmo assim, você tem a liberdade. Aqueles pecados que você comete contra a sua liberdade não são considerados, aquelas faltas que você comete contra a sua liberdade não são considerados pecados, tá? Mas aquela falta em que você sabe que é pecado e você quer fazer, elas são consideradas pecados mortais, tá? Então elas nos afastam totalmente da graça de Deus e elas são muito graves. E, portanto, você precisa se confessar para voltar a ter a graça de Deus, né? Boa noite, Carol. Quem tá entrando aí, o Mike. Boa noite, Mike. Tudo bem? A paz de Jesus aí para você. Então, assim, muita coisa que muita gente não entende é por que Deus deixou esse sacramento para ser alcançado, esse perdão, por meio de outros homens. Galera, a gente não tem uma resposta... Oi, Mike, saudades também. A gente não tem uma resposta concreta para isso, né? Eu procurei aí uma resposta. Por que Deus deixou o sacramento da reconciliação, né, da penitência? Eu acho que esse seria o termo correto. Por que Deus deixou o sacramento da penitência para a gente alcançar o perdão através de um homem, não diretamente de Deus? Galera, isso é um mistério, né? Talvez só um dia na glória de Deus é que nós entenderemos por que Deus quis assim. O que nós sabemos é que Deus quis assim, tá? Então não adianta você ter às vezes tem muitos católicos que têm um pensamento... Boa noite, Natália.
Então, assim, tem algumas pessoas que têm um pensamento um pouco, com perdão da palavra, protestante ainda. É católico, mas não gosta de se confessar, não concorda com a confissão. Saiba que se você não se confessar, você não vai alcançar a graça de Deus. Essa é a maneira pela qual Deus deixou. Isso é um mistério, mas é assim. Tem uma explicação, a única explicação que eu consigo encontrar. Boa noite, Ed. O Ed tá por aí, né? Seja muito bem-vindo, a Márcia também. Então, assim, saiba que isso é um mistério, a gente não sabe por quê Deus deixou, né, o sacramento da confissão para ser através de homens, mas a explicação que eu consigo encontrar é a seguinte: se Deus permitisse que o sacramento da confissão fosse administrado por anjos, talvez os anjos não tivessem essa percepção de que na qual o homem tem, porque, por exemplo, os anjos não pecam. Então é importante você falar aquilo, os seus pecados. Boa noite, Padre Alan, que está aí também. Então é importante que você confesse seus pecados para uma pessoa que também viva aquela realidade, porque o sacerdote, ele também peca. Então, quando você conta os seus pecados, boa noite, Kedma, quando você conta os seus pecados para alguém que também peca, então a pessoa vai saber entender melhor, né, aquilo que você está passando, porque ela também, embora ele não tenha talvez cometido aquele pecado, mas ele entende da fragilidade, né, humana. E essa também é uma forma importante da gente quebrar o nosso orgulho, né, o nosso orgulho de não querer se submeter a alguém que seja igual a nós. Então, quando você se confessa, você passa pela aquela humilhação, aquela boa humilhação que pode trazer muitos frutos para você. Então, é importante dizer sim, não esconder nada. Você não está indo lá para fazer uma entrevista de emprego. Tem pessoas que vão se confessar e fazem uma espécie de entrevista de emprego. Ele vai lá falar da boa imagem dele. Olha, eu sou bom samaritano, né? Ele vai falar bem de si. Não, galera, confissão é para você falar das suas misérias. Você vai expor o que de pior você tem, né? Então, uma dica, eu já deixo já uma dica pessoal minha. Não comece contando aqueles pecados pequenos, porque você cai na tentação de esconder os mais graves. Vá logo pelo mais difícil. Quando você ficar cara a cara com o sacerdote, fale primeiro daquilo que mais grave você cometeu, né? Comece logo pelo pior, né? Assim se torna mais fácil. É o momento da gente perder a vergonha, tá? Então, a importância também da confissão é que nós adquirimos a cura espiritual, né? Porque o pecado realmente ele vai adoecendo. Apesar dos pecados veniais, como eu falei para vocês, apesar dos pecados veniais eles não terem a capacidade de matar totalmente a graça de Deus, mas muitos pecados veniais se tornam um pecado mortal. É como várias gotas, né, de água. Não é uma gotinha de água insignificante, mas se você deixar ali, colocar uma bacia e deixar ir juntando, vai formar um volume muito grande de água, né? Então, muitos pecados veniais acumulados matam a graça de Deus, sim. Então, muita gente tem dúvida também, será que eu devo confessar um pecado venial ou só confessar os mortais? Galera, na confissão, o ideal é que você confesse os pecados mortais. Revisando aí para quem entrou agora. Aqueles que têm matéria grave, aqueles que foram contra os 10 mandamentos, aqueles no qual você tem conhecimento, você sabia que era pecado, e aqueles ao qual você consentiu, você não lutou contra, tá? Porque é diferente, por exemplo, pecados contra a castidade. Você tem aquele pensamento, aquela inclinação ao pecado, né? Vem aquele pensamento lá de adultério, aquilo vem forte. Até aí não é pecado. Porque isso nós estamos suscetíveis a todo momento. Nós somos seres humanos e frágeis e fracos. Mas se você consentir com o pensamento e alimentar, aí se torna um pecado mortal. Estão entendendo a diferença do venial e do mortal? Então você tem que ter consentimento, conhecimento e consentimento. Então, assim, os pecados veniais também, eles são perdoados na hora do ato penitencial na Santa Missa, né? Então, assim, de fato, você só necessita, pela regra, confessar os pecados mortais ao sacerdote. Os veniais, você participando da Santa Missa, eles podem ser perdoados desde que você tenha uma contrição também. Galera, voltando aí, vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Pausou um pouquinho aqui por causa da internet. Então, se você sentir no seu coração o desejo de confessar também os pecados veniais, confessem, né? Você adquire uma perfeição maior também, confessando esses pecados, tá?
Vamos lá. Para que a confissão aconteça, o que é necessário, galera? Para que todo sacramento aconteça, é necessário uma matéria, né? Por exemplo, a comunhão com a matéria, o corpo de Cristo ali, né? O batismo, é necessário a água, né? A crisma, então tem o óleo. Então, qual é a matéria, né, do pecado? A matéria da confissão é o pecado. Você tem que ter um pecado para poder conseguir a absolvição. Se não tiver um pecado, não vai. Então, tem gente que vai lá e diz, eu não tenho pecado nenhum. Então, não tem como o padre te absolver, porque não tem matéria para ser absolvida. Então, a matéria, né, do sacramento é o pecado. Você precisa ter ali um pecado. Quais são os atos necessários do pecador, né, para que o sacramento aconteça? Primeiro, a contrição perfeita ou imperfeita. O que seria isso, contrição perfeita e imperfeita? A contrição perfeita é quando você se dirige ao sacerdote porque você ama a Deus e quer estar com Ele em plenitude. Tá? Isso é o que a gente chama de quando você tem um amor verdadeiro por Jesus e você está se dirigindo ao sacerdote porque você quer amá-lo de todo o seu coração. Boa noite, Almaírla, tá chegando aí. Mas você pode também se dirigir ao sacerdote por medo de ir para o inferno, né? Então isso também é um arrependimento, mas ele tem um outro motivo, é o que a gente chama de contrição imperfeita. Ou contrição perfeita ou imperfeita é necessário ter um arrependimento, ou por um motivo ou por outro, tá? Então arrependimento verdadeiro, que não se manifesta através de sentimentalismos. É importante também entender. Boa noite, Douglas Lira, tá por aí, né? Então, arrependimento não é sentimentalismo, ou seja, às vezes não significa que você tem que chorar. Você tem que sentir aquela coisa lá dentro. Não. Então, arrependimento é um desejo sincero de não fazer mais. O que é arrependimento? Você está decidido no seu coração a não pecar mais. Tá? Então, por exemplo, pessoas que vão se confessar. Por que as pessoas que vivem em segunda união, elas não podem, de certa forma, se confessar? Né? Porque, de fato, elas não estão decididas, a maioria delas não vão para o confessionário, às vezes, decididas a não pecar. Por exemplo, elas vivem com uma pessoa, elas estão em pecado de adultério, né? Porque vivem com outra pessoa quando o seu corpo ainda está totalmente unido à outra, então elas estão pecando contra a sua própria carne e contra a carne do outro, né? Porque os dois são a sua carne no sacramento, no casamento e no matrimônio. Mas essas pessoas, elas podem até se confessar, eu tô vivendo contra a pessoa. Tá, mas o sacerdote vai perguntar, você tá disposto a deixar a pessoa? Não. Então não tem como absolver. Porque a pessoa já vai para o confessionário já tendo em vista os próximos pecados. Estão entendendo? Não tem como você confessar um pecado futuro. Você só pode se confessar se você tiver o firme propósito de não pecar mais. É como Zaqueu, né? Jesus Cristo visitou a casa de Zaqueu, está escrito no Evangelho. E aí Zaqueu disse, Senhor, todas as pessoas que eu roubei eu vou restituí-las, né? Eu vou parar de roubar, de cometer o pecado. Então Jesus Cristo percebeu ali que o desejo era sincero. Por isso que a resposta de Jesus foi, hoje a salvação entrou na sua casa. Hoje você se arrependeu. Né? Então o bom ladrão na cruz, ali no último momento ele demonstrou uma contrição perfeita, né? Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele demonstrou arrependimento. Esse homem é justo, mas nós somos pecadores, ele disse para o mau ladrão. Então essa sim é uma contrição perfeita, né? Um arrependimento sincero. Isso é essencial para a confissão. Lembrando que se você fosse confessar sem se arrepender verdadeiramente, você não recebe o perdão do Senhor e a graça de Deus não recai sobre você, né? Isso é essencial, ter um arrependimento sincero. Segundo ato, né, que é necessário aí, a confissão do pecado. Você precisa dizer. Não é suficiente você... Boa noite, meu amor, Josielton, tá aí assistindo a live. Então, a confissão, ou seja, você dizer aquilo que você fez é essencial. Não basta pensar. Não esconda um pecado, né, na hora da confissão, porque se você esconder conscientemente, né, a confissão ela também é inválida, né, porque você não contou tudo, tem que contar tudo, tá? Tem que ser o mais objetivo possível, mas tem que contar tudo que você lembrar, tá? Uma dica que eu sempre gosto de fazer isso, eu gosto de anotar. Então faz um exame de consciência e você anota os pecados ali no papel, ali você vai lendo e vai falando, relatando, né, para o sacerdote, é muito importante isso.
A terceira coisa, né, que é essencial é o que a gente chama de satisfação. Na realidade, essencial mesmo é uma confissão contrita, né? Ou seja, as duas primeiras coisas, a contrição, arrependimento sincero, e a confissão. Essas duas são essenciais. A terceira, que é a satisfação, ela não é tão essencial, mas ela também é importante, não deixa de ser importante. O que seria a satisfação na confissão? Seria a penitência que o sacerdote passa. Boa noite, Danilo. Então, o que seria a satisfação? Seria a penitência que o sacerdote vai passar para você. Diante daquilo que você contou, ele vai dar um direcionamento, algo que você precise fazer para te ajudar a um caminho que você precisa trilhar, para te ajudar a fugir daquela situação de pecado, porque tem muitos pecados que a gente chama de pecados de estimação, né? Então, o sacerdote vai dizer, olha, por exemplo, você cometeu um pecado, você abortou uma criança, então você precisa fazer um ato de reparação, isso é um pecado grave. Então o sacerdote pode te orientar para que você corrija essa falta de desejo, de obediência a Deus em ser mãe, em sua vocação. Você vai escolher uma criança, adotar uma criança, entre aspas, você vai cuidar dessa criança, ou escolher uma criança qualquer e você se responsabilizar até o fim da sua vida pela criação dessa criança. Isso é um ato de reparação, é uma satisfação diante do pecado que você cometeu. Não é essencial, porque de fato o perdão ele já foi concedido, mas é muito importante que o sacerdote também diga isso. Então, na maioria das vezes, eles dizem orações, né? Eles podem direcionar você para uma oração, mas a depender da gravidade do pecado, ele pode ter uma satisfação mais objetiva diante daquele pecado que você confessou. Outro exemplo é você, sei lá, você matou uma pessoa, sei lá, pecou contra o 5º mandamento, né? Não matarás. Então você matou diretamente alguém, tirou a vida de alguém. Então o sacerdote pode te orientar. Digamos que esse cara que você matou, boa noite Amanda, Glaucia tá chegando aí. Então assim, digamos que você tirou a vida de alguém. Então digamos que essa pessoa seja um pai de família, né? Essa pessoa tem 3 filhos. Você deixou 3 filhos sem pai. O que o sacerdote pode te orientar? Ele pode dizer para você, agora a sua satisfação daqui para frente vai ser você cuidar desses 3 filhos pro resto da sua vida que você deixou sem pai, né? É uma reparação daquilo que você cometeu, né? O que a gente chama de satisfação do ato confessado. Tem muita gente também que tem dúvidas, por exemplo, e se eu tiver em dúvida quanto a um pecado? A gente sabe que o pecado ele é algo cometido conscientemente, né? A Marisa está dizendo aí, sejam bem-vindos, né? Então, se você tem dúvida quanto a se algo é pecado ou não, e aí o que você deve fazer? Galera, na dúvida, se você pesquisou, não conseguiu encontrar, qual é a orientação? Confesse o pecado, se dirija ao sacerdote, conte-o, né? E junto desse pecado duvidoso, você confesse outro, mesmo que já tenha sido passado, né? Mas confesse-o para que você possa ganhar a absolvição, tá? Tem muitas pessoas que sentem o desejo, boa noite Rômulo, entrou aí. Tem muitas pessoas que sentem o desejo de confessar os pecados veniais, apesar de saber que na Santa Missa pode conseguir o perdão desses pecados. Galera, tem muitos padres que às vezes falam que é desnecessário, né? Boa noite Rômulo, tá acenando aí. Então assim, o que eu digo para vocês é o seguinte, se vocês tiverem disponibilidade, uma situação em que você possa confessar, que você tem um diretor espiritual bem disponível, que você tem condições livres, você mora próximo de um sacerdote, você o vê com frequência, ele está disponível sempre, então vá, confesse o pecado mesmo que venial. Isso é muito importante para que você alcance a perfeição, né, almejada. Mas se você não tiver essa disponibilidade, galera, não precisa entrar em aflição, né? Participando da Santa Missa, como eu disse, esses pecados são perdoados, tá? Tem pessoas que têm o que a gente chama de síndrome do pecado perpétuo. Vocês já ouviram falar dessa síndrome? Então ela é muito comum, síndrome do pecado perpétuo. É engraçado, mas existe. Como assim síndrome do pecado perpétuo? Tem pessoas que mesmo depois de se confessarem, a pessoa continua com aquele sentimento de culpa, né? Galera, o sentimento de culpa é muito importante. Isso indica que você tem humildade. Isso indica que você consegue reconhecer os seus erros. Boa noite, Lucas.
Então isso indica que você consegue reconhecer os seus erros, você é humilde o suficiente para reconhecê-los, né? É o oposto do orgulho. O orgulho foi o pecado do diabo. E a humildade é a principal característica de Nossa Senhora. Então, é uma virtude importantíssima. Só que tem pessoas que continuam se sentindo culpadas, mesmo depois de receberem a absolvição do seu pecado. Galera, se você se arrependeu ali, conscientemente, se o sacerdote pronunciou lá aquela fórmula, né? Eu te absolvo dos teus pecados, uma fórmula essencial, o padre tem que dizer isso. Se ele disse, galera, você precisa acreditar na graça de Deus. Porque tem pessoas que não desconfiam, a palavra é essa, desconfiam da graça de Deus. Mesmo depois da confissão, a pessoa continua, meu Deus, mas eu sou culpada, eu sou isso. Galera, você recebeu a absolvição dos seus pecados. Né? Você recebeu, então não tem por que ficar ainda com aquele o sentimento de culpa exagerado. Ele demonstra desconfiança da graça de Deus. Então se você fica assim, é porque você não acredita que Deus te perdoou. Você não crê não que Deus te perdoa? Você crê ou não? Se você crê que Deus te perdoa, por que continuar se martirizando após uma confissão? Então tente se livrar disso. Aliás, a síndrome do pecado perpétuo, como eu chamo, é um pecado também. Que você não acredita na graça de Deus. Isso é uma demonstração de que você não crê no perdão de Jesus que aconteceu ali no sacramento, né? Então, assim, como se confessar? Nós temos a cartilha, já aproveito e digo para você que está assistindo essa live, nós temos a cartilha de oração do Jovem Sarado. Se você não tem, procura aí algum servo de alguma missão, tenta adquirir essa cartilha, é muito boa. Ela tem várias dicas, galera, de como se confessar. Tem um exame de consciência que eu adoro, né? Amo, para todo lugar que eu vou eu levo essa cartilha justamente por causa desse exame de consciência. Então lá tem uma partezinha que fala também de como você se confessar bem, né? Então vamos lá. Primeira coisa, é um exame de consciência, né? Lembrando que o exame de consciência ele é essencial, ele não deve ser feito, é uma coisa muito negligenciada, né? Por muitas pessoas, mas é uma coisa essencial. Inclusive Santo Inácio de Loyola ele indica, né, o exame de consciência diário, porque é algo que nos ajuda muito. Na realidade eu já tive um diretor espiritual quando eu estava em Aracaju, o Padre Marco, né, da família do Imaculado Coração de Maria, são padres italianos. E ele, enquanto ele era meu diretor espiritual, ele me aconselhou isso uma vez. Ele disse, olha, faça o exame de consciência diariamente. Terminou o dia, antes de dormir, você vai pensar naquilo que você fez durante o dia, né? Então isso nos ajuda muito a elevar o nosso grau de santidade, porque você vai ali percebendo por quais caminhos você está indo no seu dia, durante o seu dia, por qual caminho que você trilhou, o da santidade ou do pecado. Então o exame de consciência ele te ajuda a olhar para você mesmo, que é uma das coisas que o ser humano tem mais dificuldade. A galera, tem muita gente que faz confissão sem exame de consciência, negligencia esse passo. Galera, o exame de consciência é para te ajudar a ser humilde. Humilde em que sentido? Reconhecer os seus pecados, porque a gente sempre acha que não temos. Tem gente que vai se confessar e vai justificando os seus erros, né? A confissão não é para justificar, para você reconhecer o seu erro. Não tem justificativa, você pecou porque você é pecador, é frágil. Você tem que dizer e reconhecer que você é. Então o exame de consciência te ajuda a olhar para os 10 mandamentos e pensar desde a sua última confissão, confiando, né, de que a última confissão foi válida, desde a sua última confissão, o que você fez de errado contra os 10 mandamentos até o presente momento. Então, o exame de consciência são várias perguntas, né, que vão sendo feitas ali com base nos 10 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, você amou outra coisa, colocou outra coisa no lugar de Deus, deixou a oração, colocou, sei lá, a sua família no lugar, colocou a sua mãe no lugar, colocou o seu trabalho, colocou a sua faculdade, qualquer coisa no lugar de Deus, é um pecado grave contra os 10 mandamentos. Então, assim, o exame de consciência é uma coisa essencial. Procure fazê-lo, tá? E como eu disse pra vocês, uma dica que eu deixo, anote. Se você tem uma péssima memória como eu, às vezes eu fico muito nervosa, né, na frente do sacerdote, a gente fica nervoso mesmo. Quando é na hora de falar dos nossos erros, a gente fica assim. O ser humano tem essa dificuldade, isso é natural, de reconhecer os seus próprios pecados. Boa noite, Alane, Genilza e Ismael, que chegaram aí, né? Então, isso é natural, tá, do ser humano. Inclusive, isso tá escrito também em um dos evangelhos, né, em que Jesus ele fala, por que vês
o pecado do teu irmão, mas tu não consegue ver. Porque vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que tem no seu. Então, Jesus Cristo, o que ele está falando ali? O homem consegue enxergar melhor os outros. Tá aí uma outra explicação, olha, acabei encontrando como Deus é bom. Uma outra explicação pelo qual você precisa se dirigir a um sacerdote. O sacerdote vê melhor você do que ele mesmo, tá? O sacerdote vai ver você melhor do que você mesmo. O sacerdote precisa de um outro sacerdote para confessá-lo, apesar dele conseguir absorver o pecado, mas ele não absorve o dele mesmo, ele precisa de outra pessoa para fazer isso. Por quê, galera? Porque o ser humano enxerga melhor a falha alheia. Isso é fato. Nós enxergamos melhor o erro dos outros. Com base nisso, é importante o exame de consciência e dirigir a um sacerdote, tá? Então, assim, no momento... aliás, outra dica, né, de como você se confessar bem. Primeiro, fazer um exame de consciência, pedir a Deus a graça, né, de conseguir enxergar bem os seus pecados, rezar antes, pedir a Nossa Senhora humildade, pedir ao Espírito Santo que te ilumine. Rezar é essencial. E em seguida confessar. Não tem pra onde correr, você tem que dizer, tá? Nesse momento vai bater uma vergonha, né? Natural que a gente sente, né? Na hora de fazer a gente não tem, mas na hora de dizer o diabo coloca. Então, olha como o diabo é. Ele tira a vergonha na hora de fazer, mas ele coloca a vergonha na hora de contar, né? Então, assim, pense da seguinte forma, uma coisa que me ajuda muito. Se eu não revelar o pecado agora, ele vai ser revelado quando Cristo voltar. Porque, de fato, está escrito isso também na palavra. Tudo que está escondido vai ser revelado. Então, pense da seguinte forma, o que é pior? Contar o pecado para o sacerdote ou deixar que ele seja exposto no julgamento final, quando vai ter um monte de anciãos, um monte de testemunhas lá. Então é melhor contar para uma pessoa, né? O vexame e a vergonha é menor, eu sempre gosto de pensar dessa forma, tá? Lembrando que você não deve esconder, tá? Nenhum pecado, você deve ser o mais objetivo possível e você precisa dizer... primeira coisa, você precisa não simplesmente jogar o pecado lá ou dizer ele assim lá por alto, mas você tentar ser mais objetivo. Por exemplo, pequei contra a castidade. Tá, mas você pecou em qual sentido? Porque o consentimento do pecado, ele pode ter 3 tipos, né? Pecados por pensamentos, pecados por atos e pecados por omissões. Por exemplo, você pequei contra a castidade, tá? Você pecou em atos ou em pensamentos? Você tem que dizer, eu pequei eu desejei outra mulher no meu coração, pensei, consenti aquele pensamento. Então, é um pecado por pensamento. Eu fiz algo contra a minha castidade. Então, esse é um pecado mais grave. Então, importante você dizer isso, tá? Porque tem gente que fica dando detalhes dos pecados, mas às vezes são detalhes não essenciais. Por exemplo, eu pequei naquele dia, eu estava no quarto e alguém chegou e bateu a porta e eu abri. Não, aí você está contando detalhes que não são essenciais. Quais são os detalhes essenciais? O gênero do pecado, tem que dizer qual é, se foi por pensamentos, por ações, tem que explicar. E tem que dizer o número de vezes que você cometeu. Por exemplo, eu traí a minha esposa por pensamentos. Tá, se você trair uma vez, a gravidade é menor. Mas se você trair 5 vezes, a gravidade é maior. Então você tem que contar, né? Outra coisa também é você tentar dizer exatamente o que você fez. Não ficar disfarçando, que tem gente que disfarça, né? O pecado. Boa noite, Antenor. Um beijo aí pra você. Tem gente que disfarça. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, Confessar-se, Como e Porquê. Nesse livro, tem uma historinha que eu achei bem interessante, né? Que é assim, o cara vai se confessar e ele chega pro sacerdote e ele diz assim, eu pequei porque eu roubei uma corda. E aí o sacerdote não se conforma com a resposta e ele diz assim, tá, mas o que é que estava amarrado? Tinha alguma coisa amarrada nessa corda? E o cara disse, tinha. Essa corda estava amarrada numa carroça. Então, olha, o cara roubou a corda e a carroça. Aliás, perdão, tinha um animal. Ele puxou a corda e a corda estava amarrada no animal, então ele roubou o animal. E aí ele disse, tá, mas esse animal estava junto de alguma carroça? Ele estava. Então você roubou a corda, o animal e a carroça. Aí o padre vai mais além, pergunta, você, nessa carroça, tinha alguma coisa dentro ou ela estava vazia? Ele disse, tinha, estava cheia de milho.
Ou seja, o cara roubou uma carroça cheia de milho, mas ele começou contando para o padre que era uma corda. Vocês estão entendendo? Então, por isso que o padre, ele pergunta, ele faz às vezes algumas perguntas para você no momento da confissão. Não é porque ele está querendo bisbilhotar, tá? É porque ele está tentando entender a gravidade do pecado, só por isso. Tá? Então esses são os detalhes que você precisa dizer para ele. Se você não diz e o padre desconfia, ele pode até negar a absolvição. Isso também ele tem direito. De acordo com com o seu entendimento, o padre pode identificar se você está contando a verdade, se você está mentindo. Ele pode negar a absolvição também. Isso é um direito dele, tá? Até que você se arrependa totalmente do seu pecado, né? E o confesse para receber o perdão. Então, não se preocupem quando o padre começar a fazer perguntas ali. Tem gente que não gosta de se confessar com sacerdotes conhecidos. É algo também que eu queria falar. Galera, eu digo pra vocês, se vocês querem alcançar a santidade, eu vou deixar aqui uma dica. Procure o mesmo sacerdote para se confessar sempre. Porque assim, esse constrangimento que você sente... por exemplo, eu conheço muito um sacerdote, sou muito amiga dele. Tô agora me aproximando muito de um sacerdote que é o padre Sebastião, da paróquia do Santíssimo Redentor aqui em Arapiraca. O ideal é que eu procure ele para me confessar, que eu me confesse sempre com ele, porque isso vai dar vergonha. Isso é bom, porque isso te ajuda a fugir do pecado. Porque tem gente que adquire uma estratégia de fugir desse constrangimento. Como? Toda vez que ela vai se confessar, ela procura um sacerdote diferente. Ela nunca quer aquele mesmo. E ela sempre procura alguém desconhecido, que nunca a viu na vida. Galera, os padres não têm essa capacidade de memorizar o pecado de todo mundo, tá? E outra, eles não podem contar. Isso é uma infração gravíssima contra o Código Canônico. Contar o pecado de uma pessoa. Ele não pode quebrar esse sigilo ali do sacramento. Então não se preocupe que ele não vai fazer isso. E ele não tem a capacidade. Minha gente, quem que vai memorizar o pecado? Todo mundo. Imagine você no mutirão de confissões, ou você ali no momento. Tem muita gente para se confessar. Você acha que no final o padre vai lembrar, eita, fulano fez isso, fulano fez aquilo? Não vai. Então não se preocupe com esse constrangimento, tá certo? Que ele não tem essa memória aí, né, gigantesca para conseguir memorizar o seu pecado, tá? Então, reforçando aí, galera, só recapitulando. Pecado venial, aquele que não mata a graça de Deus. Pecado mortal, aquele que é mais grave contra os 10 mandamentos, né? Atos necessários para uma confissão acontecer: contrição, arrependimento, perfeito ou imperfeito, a confissão do pecado e a satisfação do pecado, que é a penitência, né, depois que o padre pode passar. O que é necessário para fazer uma boa confissão? Um bom exame de consciência é essencial, e confessar os seus pecados da maneira mais objetiva, contando sempre o gênero e o número de vezes que você pecou. Gostaria de deixar agora um espaço, falei demais, né, galera? Gostaria de deixar um espaçozinho aí aberto para você fazer alguma pergunta. Tem alguma coisa que vocês aí que estão assistindo aí a live queiram perguntar, alguma dúvida? Não sei se vou saber responder. Mas se tiverem alguma pergunta também, tá certo? Fiquem à vontade. Aproveito também para dizer mais uma vez, né, para a galera que não tem ainda, né, a cartilha de oração, né, dos Jovens Sarados. Acho que tá custando ainda R$5, se eu não estou enganada. O preço não aumentou, não. Então, o Antenor tá dizendo aqui, ó, se confessar com o mesmo sacerdote, né, ajuda até no crescimento espiritual, pois você fica morto de vergonha de falar o mesmo pecado várias vezes. Isso mesmo, Antenor. Porque à medida que a gente vai se confessando, sabe o que eu gosto de anotar os pecados quando eu vou me confessar? Eu gosto de escrever, porque você vai comparando depois uma escrita e outra, né? Por exemplo, você se confessou, aí você contou: eu estou deixando de rezar conscientemente. Aí no outro mês você vai se confessar de novo: eu estou deixando de rezar. No outro mês estou deixando de rezar. Ou seja, tem alguma coisa errada, né? Você precisa criar vergonha e tentar fazer alguma coisa para não confessar mais isso, porque senão daqui uns dias, ó, já aconteceu. Eu vou contar até uma experiência que aconteceu comigo também. Como o diretor espiritual, né, que é um sacerdote que se dirige mais a uma pessoa. Então, nesse caso, ele pode até lembrar de alguma coisa que você confessou, porque no caso ele é seu diretor espiritual. No caso, uma vez eu já confessei para o diretor espiritual 3 vezes em um período de tempo muito curto o mesmo pecado.
Eu relatei o mesmo problema para ele. Então ele disse, olha, você não vai comungar até que você não cometa mais, até que você venha com arrependimento sincero. Porque você não está vindo com arrependimento sincero, é a terceira ou a quarta vez que você confessa a mesma coisa. Então eu não sabia que o sacerdote poderia fazer isso, né? Eu não tinha conhecimento que um padre poderia fazer isso, mas ele pode inclusive não dar remissão dos pecados, porque você fica direto contando a mesma coisa. Então isso não é sinal de arrependimento, que arrependimento sincero é um desejo forte de não cometer mais, não é sentimentalismo. Então aí ela tá dizendo aí, permanece o mesmo valor a cartilha, né? No final da live você vai no direct da missão, solicita sua cartilha de vida de oração, que iremos providenciar. A Marisa tá perguntando aqui, nesse tempo de pandemia, como fazemos para nos confessar? Bem pertinente essa pergunta, né, Marisa? Se as igrejas estão fechadas, como que a gente vai se confessar? Galera, quem tem uma necessidade real de estar realmente, né? Não é na realidade a necessidade de todo mundo, mas se você tem uma necessidade real de voltar a estar com a graça de Deus, a sua consciência não está tranquilizando. Então, se você tiver amizade com o sacerdote, você pode até procurá-lo nesse tempo. Mas lembrando que a confissão, nesse momento, a ausência de confissão, ela não está nos fazendo pecar por comungar impropriamente, porque de fato a maioria das pessoas não está comungando. Então, né, não estou desmerecendo o sacramento da confissão. Mas nesse momento, se você desejar no seu coração se confessar, a orientação passada pelo Papa é o seguinte: você vai fazer aquela mesma coisa que a gente falou aqui na live. Buscar no silêncio do seu quarto, um lugar silencioso, fazer um bom exame de consciência, buscar, rezar e pedir a Deus uma contrição sincera. E diretamente a Deus, você confessar os seus pecados, falar diretamente para Jesus e confiar na absolvição. Né? Isso é muito importante se fazer, é a única forma que nós temos nesse momento, né? Deixa eu ver o que mais. Não adianta se confessar, o Clebson, eu acho, né, que ele tá dizendo aqui, não adianta se confessar e permanecer no mesmo erro, realmente, não adianta, porque a contrição, ela não foi perfeita, né, ela não foi verdadeira, o arrependimento não foi verdadeiro. Então é isso, galera, nesse momento eu digo para vocês, estamos sem alguns, né, dos sacramentos, e a confissão é um deles, né. Então, nesse momento, a maioria das pessoas não está se confessando, né? Não conseguiu, aí o mutirão foi interrompido aqui em Arapiraca, né? Antes que muitas pessoas se confessassem. Então, muita gente não conseguiu ir diretamente a um sacerdote, mas pode sim se dirigir diretamente a Deus para conseguir o arrependimento dos seus pecados, né? O perdão dos seus pecados. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Convido vocês a permanecer nos próximos dias aqui, nesse mesmo horário, né, com exceção do jejum, eu acho, né, Larissa, que vai ser um pouquinho mais cedo, mas todos os dias às 19 horas, live aqui na missão, da missão Jovem Sarado Nossa Senhora de Fátima, tá? Então siga, se você não segue aí, siga, indique essa página para outras pessoas e vamos permanecer aí unidos, né, durante essa semana na série 5 Pedrinhas, essencial, tá? Então, obrigada, que Deus abençoe você. Vamos rezar um pouquinho, né, para finalizar aqui essa live. Começamos com Jesus, vamos terminar com Jesus. Então, convido você nesse momento a fechar os seus olhos e a pedir a Deus que te dê a graça do arrependimento sincero. Senhor, como é difícil, né, reconhecer os nossos pecados. Nós temos facilidade em reconhecer o pecado alheio, mas dificuldade intensa em reconhecer o nosso. Senhor, dai-nos a graça de olhar para nós mesmos com o teu olhar, de reconhecer em nós aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Dai-nos, Senhor, a graça de não ter vergonha de mostrar-nos quem nós somos, mas de confiar na tua graça e de nos confessar como se fosse a última vez, né? De se agarrar à confissão como se fosse uma única alternativa de voltar a ter graça contigo, de voltar a ter amizade contigo, Senhor. Nos envergonhamos dos nossos pecados. Pedimos que durante esse tempo de pandemia não deixe a nossa fé se esfriar, que não deixe as missões Jovens Sarados padecerem,
que não deixem os servos, que não deixem os participantes padecerem da graça, mas que possam, mesmo durante essas dificuldades que enfrentamos, buscar alternativas, se agarrar cada vez mais à oração e permanecer em comunhão contigo, Senhor, apesar da nossa concupiscência, da nossa inclinação ao pecado. Queremos lutar. Então, permanece conosco, Senhor, como dizia Padre Pio. Permanece, fica comigo, Senhor, fica conosco, Senhor, e nos dê perseverança na busca da santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para você que sabe que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus próprios venenos. Estivemos reunidos e sempre continuaremos unidos em oração, sarados, mesmo assim distante fisicamente, mas permanecemos unidos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo para você e até amanhã, se Deus quiser.